A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor. Deus abençoe, irmãos. Vamos ver mais uma mensagem gostosa, como foi ontem à noite e hoje de manhã. Muito boas mensagens. Nós temos mais uma hoje com o pastor Domingos Rosendo, e ele trará aquele recado que Deus tem para o nosso coração. E nós vamos aqui com paciência ouvi-lo, amém? Vamos ouvir com atenção, porque isso é para você, não é para mais ninguém, é para você que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz. Deus, nosso amado Mestre, o Senhor, como grande Espírito Santo, prometeu que nenhum dos teus filhos seriam confundidos. E nós cremos que estas verdades, as verdades da tua palavra, têm vindo para nos apontar o caminho de volta para casa. Nós estamos satisfeitos, Senhor, pelo pão que tem descido do céu para alimentar as nossas almas. O Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, Pai, quando estas pessoas se reunirem num lugar como este, que seja para ouvir o Senhor e não o homem. Como pregou teu filho, tenho eu que ser homem para falar estas coisas? Por que não um anjo? Por que não o sol, a lua, os planetas, as estrelas? Como disse o irmão Brana, que o Senhor poderia ter feito isso. Mas o Senhor tem levantado homens para falar estas palavras, a palavra do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda mais uma vez a entender o teu plano, a estarmos por dentro da revelação que o Senhor tem trazido para a tua igreja. Nós não queremos ficar aquém. Ó Deus, a coluna de fogo que está prosseguindo, e nós abaixo dela também seguindo, em direção àquele grande lugar, o lugar da nossa origem, de onde nós temos saído, da eternidade, aonde o Senhor sempre esteve, sempre estará. Em teu precioso nome, Senhor Jesus, nos ajuda mais uma vez, nós te pedimos. Amém, Pai. Amém. Eu convido os irmãos para ficarem de pé, enquanto nós vamos meditar um pouquinho aqui com paciência, como disse o pastor Osmar, com paciência, que eu sou um pouquinho devagar com as coisas, né? E por isso tenho dificuldade em fechar o assunto dentro do tempo que ele fecha. Mas é assim, cada um tem a sua maneira e nós não temos como imitar um ao outro, principalmente dentro deste assunto que temos pregado. É inimitável, não há imitação, não pode haver imitação, de maneira nenhuma, né? Graças a Deus por isso. E é bom que com estas coisas a gente aprende, a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos ler as Escrituras em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas, nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos,
Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós, todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Amém. Podem sentar. O princípio da criação de Deus é o nosso assunto nesse instante, dando continuidade à nossa escola dominical. Nós paramos onde o irmão Branham conta como Logos, ou a palavra, o pensamento expresso de Deus, foi feito aquele corpo teofânico na forma de uma luz, como um halo de luz, e as coisas começaram então a serem formadas. E, dando continuidade, eu quero ler um pouquinho para vocês o que eu encontrei ali nos arquivos do pastor Osmar. Eu peguei ali uma das mensagens e a primeira que eu peguei, saí procurando alguma coisa e encontrei exatamente isso aqui. Não é minha essa mensagem, peguei emprestado sem pedir. Senhores, queríamos ver a Jesus, página 12, ela não tem parágrafo. Eu estava orando ao Senhor e uma visão veio sobre meus olhos. E eu estava de pé, logo andei como de um lado para outro e entrei numa sala, isto em visão, onde havia duas mulheres especialmente. Um estava em um balcão e a outra estava em um outro balcão. Elas estavam vendendo coisas diversas. Bem, eu fiquei parado por um momento e perguntei-me do que se tratava. Logo eu vi um homem entrar e ele comprou da mulher, neste balcão, um pequeno frasco de perfume para mandar para uma outra pessoa, sua esposa talvez. Então eu fui e disse, quanto custa esse perfume? Eu queria um para minha esposa, porém eu quero lilás, eu gosto de lilás. Aí ele continua, mais na frente, ela dá o preço e tudo, mas para adiantar um pouquinho mais. E enquanto eu estava falando, eu olhando para ela, ela olhou para outra mulher ao seu lado e ela deu um certo modo de sinal com a cabeça assim, sabe? Dizendo, ei. E ela disse, querida, você crê que o irmão Branham está correto? Isto era uma visão. Mas aquela mulher sabia que aquele homem, aquele novo comprador, o novo freguês, era o irmão Branham. Querida, você crê que o irmão Branham está correto? Bem, olha, nós mulheres, ele diz que nós mulheres hoje teremos que viver como ele nos falou, como o corte do cabelo, uso de nossos vestuários e coisas assim. Você não acha que ele está errado nisso? E ela disse, sim. E ela disse, siga adiante, querida. Você, e ela chamou lá o nome, não sei, Ruth, você tem a inspiração. Pode seguir adiante. Rapidamente nós já nos lembramos daquela outra visão da mãe do profeta sobre aquela mulher que estava seguindo aquele degrau, aquela escada de 3 degraus, creio, cascavelando, dizendo, eu não preciso de profeta. Eu não preciso de você para me ensinar estas coisas. E você sabe que aquela mulher caiu, ela tombou, não foi fácil. Aqui está a outra dizendo, siga em frente, querida. Você tem a inspiração. Bem, rapidamente eu soube que estava na visão. Logo eu soube que isto era quem eram aquelas duas mulheres. Está vendo? Quem eram essas duas mulheres? Tanto a igreja unicista como a trinitária ali estavam de pé ali.
E disse: sim, eu não acho que nós deveríamos, porque nós nunca vimos seus olhos. Elas entraram agora, já não era mais em uso e costume, mas no ponto doutrinário. Na doutrina principal, na crença central, que é sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, quem é Deus, o que é Deus e como Ele se manifesta. Por isso essas duas mulheres, ali estavam as duas igrejas, unicistas e trinitárias. E elas disseram: bem, não pode ser assim porque nós nunca vimos seus olhos, falando de Deus. Nós nunca vimos sua aparência. Nós não saberíamos como ele se parece. Logo, por que nós o faríamos? E eu estava usando o velho traje de patrulha e eu disse para a mulher, eu disse: só um momento, minhas irmãs. Vejam, vocês têm que viver exatamente de acordo com a Bíblia, não importa como isso fosse. Ele trata agora de usos e costumes e vê como a Bíblia, como as santas mulheres e tudo, para depois entrar no ponto doutrinário, que foram as duas coisas que elas falaram. Ela disse: porém, nós nunca vivemos lá no passado. Para imitar as irmãs do passado, saber como elas se vestiram. E aquilo foi para uma época passada, segundo o pensamento religioso. E nós nunca o vimos. Aí o profeta responde para elas: eu disse, eu o vi. Amém. Eu o vi. E aí, eu volto a repetir o que falei na primeira noite sobre o grande cientista do século, quando foi perguntado para ele qual é o sentido, o verdadeiro sentido da vida. Ele disse: seria poder penetrar na mente de Deus. O profeta pôde fazer isto. A mente de Deus veio a ele. O pilar de fogo veio e ficou sobre sua cabeça. E ele pôde dizer para nós o que é Deus. E quando o homem sabe o que é Deus, o diabo está derrotado. O diabo estará sem força. Tudo ele fará para que a pessoa não saiba o que é Deus. Porque você não sabendo o que Deus é, você não tem como adorar em espírito e em verdade. Por isso Jesus disse para aquela mulher: nós adoramos o que sabemos. Nós adoramos o que sabemos. Eu disse: eu vi. Eu pensei: Senhor, agora eu estou diante de duas grandes astutas igrejas. E será que nós não estamos constantemente diante desses dois astutos pensamentos, unicistas e trinitários, os dois extremos da estrada? Senhor, eu estou diante de duas grandes astutas igrejas. Agora tu tens que dar-me sabedoria. E logo então eu ouvi a mim mesmo falando: eu desejo que vocês examinem isto. Nunca pensei isto em minha vida. Eu disse: um homem hoje tem que ser como ele era então. Mas escute uma coisa. Aquelas mulheres disseram: nós nunca o vimos. O profeta disse: eu o vi. E nós hoje, homens, mulheres, seres humanos, temos que ser como ele foi. E como é que ele foi? Ele foi a manifestação da palavra. Por isso ele sabia quem ele era. Ele não tinha que provar para o diabo que ele era. Ele sabia quem ele era. Por isso ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí quando o diabo também tenta dizer que você não é eleito, que você não é digno, que você não presta, você sabe quem você é. Você diz: Satanás, eu sou um atributo de Deus. Eu estava lá no princípio com Deus. Você não pode barrar o meu caminho de volta. Um homem, olha, eu nunca pensei isso em minha vida. Eu disse: um homem hoje tem que ser como ele era, porque ele é o mesmo homem. Ele é constituído de 5 sentidos. E se ele parecesse e olhasse para ele diretamente na face, ele ainda teria que ter esse 6º sentido de fé para crer nele. Não importa com que ele se parecesse, ele mesmo assim teria que crer nele. O homem hoje, pela fé, teria que crer nele como ele é. E este homem hoje, sendo um corpo de carne sujeito a falhas e defeitos, lembre-se, Jesus, o verbo que se encarnou e estava num corpo de carne como o meu e o seu, e em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. Agora, quando o profeta diz: a deidade está em você, a divindade tem que estar em você, aí ele diz: como pode você pecar tendo por dentro um Deus impecável? Aí você diz: escute, o que faço?
que devo fazer para ter o Espírito Santo? O que é preciso? Será que eu tenho o Espírito Santo? E ficamos com medo do filho se perder, ficamos com medo da filha se perder, do parente, do marido, da mulher. Mas como? O eleito não se perde. Não importa quantas voltas estão dando, quantas cabeçadas estão dando nesta terra, mas na mente de Deus, você já está cheio do Espírito Santo. Por isso que o profeta diz, pela fé, creia nisto, encare ele face a face como ele é. A igreja precisa saber o que ela é, para poder manifestar esta palavra, como ele manifestou, para poder ser a encarnação de toda palavra como ele era. Bem, vamos prosseguir aqui um pouquinho. Eu queria passar para vocês um parágrafo, para não ficar devendo isto, da mensagem Vida. Mensagem Vida, parágrafo 59. Que falamos de manhã sobre aquela grande fonte, onde os judeus olham aquilo e têm a ideia de Deus como a grande fonte de onde procede todos os dons espirituais. Então, Mensagem Vida, parágrafo 59. Esta grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, a alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. E então, da existência do Pai, saiu o Logos. Foi o que aprendemos no culto de manhã. Da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho. Que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová. Saiu em um corpo celestial. Aí na mensagem Unidade, que lemos no outro culto, o profeta diz que Jesus tinha que ele tinha que vir naquele corpo de carne para poder morrer, porque a menos que estivesse com um corpo de carne para sangrar, ele não poderia efetuar o plano da redenção. Porque Deus é Espírito, Espírito não sangue, Espírito não morre, Deus não pode morrer, Deus é Espírito. Veja, mas este Logos que saiu de Deus, foi criado um corpo de carne aqui na terra para ele. Entrando no mundo disse, sacrifício e oferta não quiseste, aquilo que vocês têm aprendido. Quando o Cordeiro de Deus foi apresentado por João, ali já tinha cessado o sacrifício do Antigo Testamento, porque ele agora era o sacrifício. Entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Veja, mas quando você volta antes do Logos se fazer carne, você encontra antes do princípio da criação, dizendo assim, tu és meu filho, hoje te gerei. Aleluia. Vem? Sim. Esse é o Logos, a palavra, dita daquelas grandes fontes da vida e saiu. E ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. Quem é Jesus? O tabernáculo vivente de Deus? A manifestação da palavra de Deus. Amém? Bem, um judeu de 84 anos... Ele, por nome Mendel Kravitch, ele foi atropelado por um carro nas ruas de Nova York e ficou deitado na calçada, sangrando. E um policial chegou em cena e, olhando para aquele estado, para o estado da vítima, imediatamente chamou uma ambulância e também chamou um pastor. Estava por ali perto, chamou um pastor, porque aquele judeu estava para morrer. Era algo às pressas. O pastor chegou primeiro do que a ambulância, se curvou para aquele velho judeu de 84 anos e fez esta pergunta. Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Porque para ele, se não orar assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, parece que não vale. Tem que ser logo para os três. Quando Jesus disse, pedi em meu nome. Veja a diferença. Então ele chegou e disse, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Mendel Kravitch levantou sua cabeça, conseguiu abrir os olhos assim, não é? Se virou para a multidão e o sangue pingando. Se virou para a multidão e disse, eu estou aqui sangrando e morrendo e este homem chega aqui com estes enigmas. Ele chega aqui com essas coisas difíceis. Porque não se pode repartir Deus em três partes e dar para o judeu.
Ele não aceita de maneira nenhuma, porque ele sabe que Deus é um. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Isto é o que eles creem. Bem, nós paramos com a mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. E para falarmos um pouquinho sobre a criação, nós paramos sobre ele escrevendo a sua primeira Bíblia. Parágrafo 15 da mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Então este Logos, o Filho de Deus, observava isto. E permite isto cair por centenas de milhões de anos, até que ele faz isto parar. Então uma outra se desprende e deixa voar por milhões de anos e a detém. Nós estamos parados observando, via existência. Ele tem algo em sua... Então, se nunca viram, pode ficar com qualquer interpretação, como estão defendendo a interpretação do Concílio de Nicéia. E o que ele está fazendo? Ele está escrevendo sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que o homem leu foi o zodíaco e as estrelas. Por isso que Abraão, quando Deus falou com ele, disse: Abraão, olha as estrelas do céu. Era a Bíblia que eles liam. E isto é um perfeito quadro com esta Bíblia aqui. O zodíaco, princípio, se começa com Virgem, correto? E o que termina com Leão. É a primeira vinda de Jesus. Ele veio através de uma virgem, e na sua segunda vinda vem como leão da tribo de Judá. Vocês têm aprendido isto aqui tantas vezes. Eu não preciso repetir o que o vosso pastor tem pregado. Eu prego isso lá, que vocês já ouvem, eu já tenho que aprender com vocês sobre esses assuntos, não é? Bem, ele os desenhou todo. A idade de Câncer, a era de Câncer e tudo mais. Agora ele colocou tudo no céu. Todos os meteoros, pedaços de terra, ou o sol flutuante ali, posicionou. E agora, quando a ciência vai em busca dos meteoritos que têm caído, isto não desmente a Deus. Somente o confirma Deus para mim. Bem? O faz mais real para mim. Notem, todos esses meteoritos que estão flutuando ali, longe do sol quente, indo através do ar. Lógico, os tem colecionado. A primeira coisa, você sabe, isto começou com uma bola de gelo. E agora, era a Terra vindo à existência. Um enorme pedaço de carvão aceso que se desprendeu. E ainda hoje o centro dela não é nada mais que um completo vulcão candente, que se manifesta em erupções vulcânicas. A ciência diz que o mundo onde vivemos, a crosta dela é como uma casca de uma maçã. A crosta embarca aproximadamente 40.225 quilômetros ao redor. E provavelmente a grossura é de aproximadamente 12.872 quilômetros. E ele dá todas as medidas aqui. Bem, você sabe, ela é composta, ela tem as partes de água, a parte seca e tudo. E é composta de hidrogênio, a parte de oxigênio. E são explosivos. Eletricidade suficiente aqui em cada dependência para separar o calor do frio, e isto geraria eletricidade suficiente para explodir um cômodo. Bem, e ele continua falando sobre a descrição da Terra e como isto aconteceu. Eu quero, juntamente com vocês, entrarmos um pouquinho neste assunto sobre esta criação da Terra, sobre Gênesis capítulo 1, que tem sido tão mal interpretado por mesmo aqueles que pregam esta mensagem. Quando a ciência diz que a Terra tem centenas ou milhões de anos, e eu já ouvi tantas vezes, às vezes eu mesmo, já chegou uma época que eu disse: olha, não pode, a ciência está louca. A Terra não pode ter este tempo todo, porque nós temos a contagem de 6.000 anos, aproximadamente, este tempo. Contando-se de lá para cá. Mas quando Rebeca, filha do irmão Branham, chegou da escola e disse: papai, a ciência contraria a Bíblia, ele disse: não, a ciência não pode contradizer a Bíblia. Ela tenta, os cientistas até tentam, mas a verdadeira ciência não pode contradizer a Bíblia. Rebeca disse: mas papai, o professor hoje disse que a Terra tem centenas e milhões de anos. E eu disse: filha, ele está certo. Ele está correto. Então muitos de nós, os pregadores, que antes falamos determinadas coisas,
Contra as descobertas científicas sobre a idade da Terra, precisamos chegar diante das pessoas e dizer assim: eu estava errado em meu próprio pensamento. Porque a quantidade de anos, de 6.000 anos para cá, é a história humana do Éden para cá. O profeta nos mostra isso em suas mensagens, e eu já entrei em algumas discussões com algumas pessoas, quando se fala sobre o homem, os homens da caverna. Os homens da caverna, quando eles existiram? Onde foi que eles estavam? Teve a época que eles existiram? Houve homens que viveram em cavernas? Ora, no livro de Apocalipse ainda diz que com a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, as pessoas da terra gritam: montes, caiam por cima de nós. Eles procuram os montes, procuram as cavernas para se esconder. Agora, poderíamos entrar no estudo apenas sobre esse assunto e vocês poderiam ver que é exatamente hoje o que está acontecendo. Vem? Mas não é este momento para isso. Mas vamos adiante um pouquinho aqui. Bem, em menos de 300 anos depois que Jesus subiu ao céu, o cristianismo se tornou a religião organizada. Ela começou a se organizar, e a luz de Deus único e verdadeiro logo foi apagada pelos teologistas daquele tempo, que pregavam a crença em dogmas e o que suas organizações permitiam, e as tradições dos homens começaram a invalidar a palavra de Deus. Isso já acontecia, já nos dias de Jesus, já estavam fazendo isso no tempo da lei. Vós invalidais a palavra de Deus com vossas tradições. Como resultado disso, hoje o que nós legamos, o que o mundo tem legado destas coisas, são as muitas interpretações diferentes da doutrina sobre Deus e da criação. Uma grande maioria acredita que Deus é um ser triuno, ou uma trindade de pessoas, enquanto outros acreditam que existe como em duas pessoas. E há outros que creem que ele seja um, mas negam a divindade de Jesus Cristo. E o problema é que os santos da Bíblia, eles nunca especularam acerca de Deus. Eles creram na revelação simples que Deus se mostrou para eles. Eles não discutiram isso. Não foi problema para eles. E quando começou a haver problemas, os apóstolos que estavam ainda vivos, como João, e como os pais, antes de Niceia, como Policarpo, Irineu, e muitos outros se levantaram para combater aqueles pontos doutrinários que se discutia sobre a divindade de Deus e a manifestação dele em carne. Eu vou ler para vocês duas palavrinhas aqui do que disse Irineu quando ele fez o seu trabalho Irineu contra heresias, no livro 3, no capítulo 6, ele explicando aquela palavra que Jesus disse: nenhum homem conhece ao Pai, senão o Filho. Irineu escreveu: nada pode ou ninguém pode conhecer o Pai, a menos pela palavra de Deus. Você sabe o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus manifesta. Por isso diz somente o Filho, a menos que o Filho queira revelar. Ninguém pode conhecer ao Pai, a não ser pela palavra de Deus, isto é, a menos que o Filho o revele. Ninguém pode ter conhecimento do Filho, a menos que o Pai sinta o prazer de revelar para tal pessoa o que é o Filho. Senão, o Filho só faz aquilo que agrada o Pai. Porque o Pai envia, e envia o Filho, e o Filho vem. E sua palavra conhece, veja, qual é a vontade do Pai. Porque a palavra Filho saiu do Pai. Vem? Saiu do Pai. Como nos mostra. Veja, olhe, veja, como você pode ver, é um Deus invisível. Desde que ali ele não pode ser declarado, ele então se faz a si mesmo, ele declara a si mesmo para nós, através do Filho, veja, e naquela mudança, ele, o Pai só ele conhece sua própria palavra, e ambas verdades têm o nosso Senhor declarado. Por certo, o Filho revela o conhecimento do Pai, veja, naquela sua própria manifestação. Porque a manifestação do Filho é o conhecimento do Pai.
Veja, porque todas as coisas se manifestam pela palavra. Por certo, nós podemos conhecer que o Filho que veio, veja, e Ele é quem, em parte, a esses que creem, a esses que têm crido, Ele então entrega o conhecimento do Pai. E Ele disse a seus discípulos: nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai. Veja, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o revela. Como é que você tem a revelação acerca do Pai? Quando você conhece a palavra manifesta. Porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele foi quem manifestou na terra a Deus. Eu manifestei o teu nome aos homens. Ele veio para manifestar Deus aqui na terra. Bem, meus amigos, nós poderíamos citar tantas coisas aqui, tantos parágrafos, tantos versículos das Escrituras, e eu preciso, deixe-me ver aqui, ler isto para vocês rapidinho, alguns apanhados que temos feito das mensagens do irmão Branham. Para que você leia, tenha uma ideia primeiro disto aqui, Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele, todavia para nós, se as palavras de Paulo, para nós, há um só Deus, o Pai. Aí o profeta diz assim, o próprio irmão Branham que disse, Jesus Cristo é Deus feito carne, o próprio William Branham disse, ele não é Deus, ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus. O próprio William Branham, que diz o pilar de fogo é Elohim, Deus, ele também diz o pilar de fogo é Jesus Cristo. Portanto, não adianta você tentar conhecer isto pelo intelecto, somente a quem a palavra se mostra, se revela. Veja, todavia para nós há um só Deus. O Pai, aqui Paulo está separando o Pai como grande Espírito, Deus, e aquela manifestação de filhos, a palavra que se materializou. Olha, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Se há um só Senhor, e este é Jesus Cristo, por que Ele é o Senhor? Nós já passamos por isso. Atos, creio que é capítulo 2, versículo 36. E esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, que este Jesus, a palavra manifesta, Filho de Deus, que vós crucificaste, Deus, o grande Espírito, o fez Senhor e Cristo. Por isso está ali, Senhor Jesus Cristo. Se você pega apenas Atos 2,38, você batizará as pessoas em nome de Jesus Cristo. Se você isola Atos capítulo 8, o Evangelho em Samaria, você batiza em nome de Jesus. Se você pegar Atos 22, o batismo de Paulo, você batiza em nome do Senhor. Mas quando você junta todas essas escrituras, você encontra a revelação da deidade no nome Senhor Jesus Cristo. Entendem? Por isso que, quando o diabo entrou no meio da igreja e a seduziu como fez com Eva, ficou apenas com Mateus 28:19, a ordem, e não tiveram conhecimento daquilo que era a verdade. Aí aquilo que sempre temos aprendido, a pessoa pode falar a verdade, mas não tem a verdade. Se está Mateus 28:19 para as pessoas, é a verdade. Porque é a palavra, está nas Escrituras. Mas essa pessoa que fica com aquele versículo e apenas repete aquela ordem, ela não tem a verdade. Porque a verdade, quando ela se manifestou para os apóstolos, quando o Espírito Santo veio, mostrou a verdade que estava por trás da ordem, usando-se o nome para ser batizado em cada uma daquelas pessoas. O compreenderam um pouquinho? Bem, Deus não é um como o seu dedo, disse o profeta. Deus não é uma pessoa, Ele é um espírito. Não existe duas pessoas na divindade. Não estamos pregando dois deuses quando dizemos que não somos como os unicistas. Porque na divindade não existe dois deuses, há apenas um Deus. Não existe três pessoas na divindade, porque para começar, o Pai é espírito, e o espírito não pode ser uma pessoa. Jesus não podia ser seu próprio Pai, para aqueles que dizem que é só Jesus. Deus não é
o primeiro. Ele é único. Único. Porque só existe o primeiro quando se tem um segundo. E não existe um segundo Deus. Só existe um Deus. Deus é único. Jesus não é a segunda pessoa, porque não existe uma primeira pessoa. De maneira nenhuma. Na divindade só existe uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho gerado pelo Pai. E o Pai habitou no Filho em plenitude. O Logos, palavra, que foi criado e que criou todas as coisas. Porque uma palavra é um pensamento expressado. Primeiro, esta palavra é criada, é formada em sua mente. Então você a gera, a cria e você a solta, você a fala. Agora, quando você fala uma palavra, ela não se materializa. Você diz, eu posso ter $1.000 aqui no meu bolso. E você coça lá o bolso e não está. Mas com Deus é diferente, porque Ele é a palavra da vida, é a palavra autoexistente. E quando se manifestou no profeta, disse, irmã Rátia Moza, peço $1 milhão, e se não cair aqui, se não for criado aqui nesta mesa, eu sou um falso profeta? Porque ali não era um homem falando, era a unção, Deus falando. Por isso, quando a unção chega, ela não apenas repete a palavra, ela fala a palavra. Por isso que cada profeta em quem se manifestou a palavra, ele dizia, assim diz o Senhor. Não era apenas um homem dizendo, olha, Deus está vos falando isto. Não, senhores, isso é um dom de profecia. O profeta, Deus usa aquele corpo, Deus usa aquela língua, Deus usa aqueles lábios, e Deus diz assim, ó, sou eu agora. Assim diz o Senhor. Amém. Isto quando Deus usa o profeta. Mas quando a palavra que vem ao profeta estava no corpo de carne, disse assim, em verdade eu vos digo. Em verdade eu vos digo. Porque ali estava a palavra manifesta. Amém? Bem, então nós não podemos satisfazer nossas mentes com apenas aquilo que nós acreditamos. Mas precisamos ver se a nossa crença seja realmente a verdade. Há muitos que creem na Bíblia com muito conhecimento de seus pregadores preferidos. Sejam eles apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, ou professores, ou o título que ele tem. Veja, em seus ensinamentos, mas muito pouco as pessoas têm procurado saber qual é a linhagem do Espírito. Muito pouco, as pessoas têm procurado apenas conhecimento. Não diga eu creio simplesmente por dizer, por achar que aquilo é verdade. Diga eu creio quando você sente, quando você vê, quando Deus mostra que aquela revelação tem vindo a você. Por isso que é somente crer. E isso não é apenas dizer eu creio. O profeta disse, você pode dizer a noite inteira eu creio. E mesmo assim, não é curado. O profeta disse, se você soubesse quem é Jesus Cristo, apenas souber quem é Jesus Cristo, você não precisa passar pela fila de oração. O profeta disse, se vocês tão somente soubessem quem eu sou, vocês seriam curados. Se apenas o povo soubesse quem é Deus, se as pessoas soubessem o que é Jesus Cristo, a palavra manifesta, a promessa de Deus encarnada, dando toda a prova, toda a segurança para o homem, para a mulher, daquilo que ele é e o que vem trazer para o homem, para o Filho de Deus, você nem sequer precisaria ser ungido com azeite, passar pela fila de oração, nada disso. Simplesmente sabendo quem ele era. Simplesmente isso, eu creio, Senhor. E pronto, acabou ali, encerra-se o assunto. Amém? Meu Deus, quanto tempo eu tenho? Meu irmão, a hora é esta. Se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar. O valor das nossas almas foi comprada por Jesus. Não foi com bens materiais, foi com seu sangue lá na cruz. Meu irmão, a hora é esta. Se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar. Quando chega este dia,
da igreja Deus levar. Quero estar preparado para com ele viajar. Meu irmão, a hora é esta. Se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário para os seus ele salvar. O profeta do Senhor teve uma grande missão. Amigos ouvintes, se você deseja entrar em contato conosco, por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com. Acesse nosso site na internet www.doutrinadamensagem.com.